Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um 10 Mais Podcast. Esse é o número 38 e subindo, né? 38 produzidos por nós no 10 Mais e a gente fala sobre diversos temas aqui. E hoje não seria diferente, são temas pertinentes à comunidade, a todos os empresários, né, de toda Santo Ângelo e região e mundo, né? Então estamos na internet, através da Sulnet, que é responsável por a gente entregar esse episódio para você. Então nós podemos falar sobre diversos assuntos. Então, hoje, o dia de lançamento deste episódio, dia 1º de maio, é o dia do trabalho, grande feriado aí, que temos muito a celebrar, mas também temos algumas dúvidas, algumas crenças ali, e que a gente precisa esclarecer para toda a população, todos os empregadores, todos os trabalhadores de modo geral, e nós trouxemos aqui no podcast esse episódio, então, que é especial de Dia do Trabalho, para falar sobre os mitos dos direitos trabalhistas. Ninguém mais importante do que uma pessoa muito referência na área, né, muito relevante na área. Então, ele que é advogado trabalhista, consultor jurídico, assessor jurídico do município de Porto Lucena, pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil, Processo Civil, Direito Previdenciário e experiência jurídica há mais de 10 anos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma bagagem imensa aqui para poder nos falar sobre o Dia do Trabalho, sobre o direito trabalhista e também em relação aos mitos, né? Então, por isso que a gente trouxe ele aqui, Dayon. Muito obrigado pela tua vinda aqui no 10 Mais Podcast. Fica à vontade, tá? É um prazer, primeiro agradecer o convite, dizer que é um prazer participar do teu podcast, eu e William. Esperamos aí hoje esclarecer algumas dúvidas, tanto do empregador quanto do empregado, referente ao direito do trabalho e as demais áreas do direito, que são muito pertinentes a esse assunto aí. Esperamos hoje esclarecer muitas dúvidas aí. Maravilha, o negócio é trazer informação para as pessoas, né? E também elas possam saber que tem amparo jurídico, né? Para você, caso tenha alguma dúvida também, chamar no Instagram, chamar nos contatos que também vai aparecer depois aqui na descrição desse episódio, né? Caso você tenha alguma dúvida, alguma necessidade, tá? Então vai ficar os contatos tudo aqui para você, caso tenha alguma dúvida. Mas eu quero já começar aqui, Dayon, antes da gente já entrar nos assuntos, falar dos nossos esteios, dos patrocinadores que são responsáveis, né, por este episódio, por esse programa estar no ar aí há tanto tempo, né? Então quase 2 anos no ar. Nós temos Sulnet, Wizard, Oral Unique, Fenner Advogados Associados, FenaSoja também. FenaSoja então vai ser agora em maio já, neste mês, já está em cima. E a gente vai ter uma participação bem interessante também na FenaSoja, que estamos falando aí pelo Instagram. Então, Dayon, primeiro, antes da gente também falar sobre essas questões aí que geram tantas dúvidas, né? São assuntos muito importantes. Quero saber, conta para as pessoas aí quem que é o Dayon, comenta para nós aí qual que é a tua origem, né? Basicamente assim, de forma resumida para o pessoal aí. Resumidamente, eu sou natural da cidade de 16 de novembro, né? Advogo há mais de 10 anos, atuamos nas mais diversas áreas do direito. Contamos hoje com mais de 8 colaboradores, atuamos tanto no direito civil quanto no direito previdenciário, principalmente também no direito do trabalho. Atuamos aí também com a empresa Fenner e Fenner Advogados nas prefeituras municipais e câmaras municipais, na assessoria jurídica. Desse modo, nós já estamos no mercado aí há mais de 10 anos, com vasta experiência nessa área. Trazemos também, queremos nesse episódio trazer a nossa experiência do direito do trabalho, principalmente por ser dia do trabalho, né? Já parabenizando a todos os trabalhadores pelo seu dia. E atuamos tanto para empregado quanto empregador, né? Então, acho que com a nossa experiência, nós conseguimos agregar aí a nossos clientes, a nossos colaboradores aí, o esclarecimento mais propício possível para a questão jurídica no momento. Legal, interessante. Hoje o assunto é direito do trabalho, né? Mas só pegando esse gancho que tu falou da assessoria para os municípios, nós estamos em um ano eleitoral também, né? Então presta esse tipo de serviço a todas as prefeituras. Como é que funciona para a gente contextualizar aqui o processo desse direito eleitoral, normas, como é que funciona? A questão eleitoral, nós prestamos essa assessoria aos partidos políticos, né? A determinado partido político, enfim, quem tiver o interesse, porque com o advento da rede social, enfim, cada vez ficou mais complexo isso tudo. Hoje, por exemplo, tem a questão da propaganda antecipada, tem a questão das desincompatibilizações para poder concorrer. Então, nós prestamos, sim, principalmente nos municípios onde atuamos, em outros municípios também, essa questão no direito, tanto no direito eleitoral, no período eleitoral, quanto no pré-campanha, que seria agora no período pré-campanha, onde ainda estamos aguardando os pré-candidatos,
até para não ter que incorrer em problemas de propaganda antecipada, enfim, algo que vá impugnar uma candidatura que depois provavelmente vai lograr êxito no futuro. Sim, então os seus candidatos, pré-candidatos, então, melhor dizendo, fiquem atentos a todas as normativas, né, todas as restrições, né, para que faça as suas campanhas aí dentro da lei, todas as normas. Mas o assunto hoje é direito do trabalho, e assim a gente tem algumas dúvidas que chegam sempre para a gente conversa com os familiares, com os amigos, né, e eu acredito que a principal, assim, pelo menos para mim, quero saber da experiência lá no escritório, mas é em relação a acerca dos abusos sofridos pelo empregador, enfim, as situações, mas o medo do empregador em processar alguma empresa, até por receio de não conseguir um próximo trabalho, como é que funciona? Esclarece para nós um pouco esses pontos, assim, será que o empregador tem razão em ter medo, receio, como é que funciona? William, esse é um dos principais mitos do direito do trabalho, né? Há muito tempo, se existe esse estigma aí que ao processar a empresa ou buscar o seu direito através da Justiça do Trabalho vai impedir ou vai gerar alguma restrição de conseguir um novo emprego, de procurar um novo trabalho. A própria CLT protege o trabalhador disso. Inclusive na CTPS é proibido ter a conduta desabonatória junto à CTPS. Então, mesmo que a pessoa processe a empresa, esse processo vai ser um processo sigiloso, aonde não haverá esse contato desse processo com outras pessoas. Nós temos casos, inclusive, de pessoas que processaram a empresa e tiveram ameaças, enfim, por WhatsApp, algum tipo de comunicação, e é de praxe, inclusive, a gente entrar com uma nova ação que gera um novo dano, gera um dano moral, e com a determinação judicial de que não se tenha esse tipo de conduta. Essa conduta de ter essa, vamos chamar de ameaça, a grosso modo, mas nada mais é que um mito. Hoje, processar a empresa faz parte do direito. Até porque no direito do trabalho, o cidadão está buscando um direito que é seu, não está buscando uma outra reparação. Nada mais é que o empregado receber valores que já deveria ter recebido anteriormente. Então, na Justiça do Trabalho, ele vai buscar aquilo que já era seu antes. Então, na verdade, isso é apenas um mito. Então, a CLT protege, não é de praxe acontecer, é muito difícil que tenha alguma conduta desabonatória, até porque a CLT protege isso, então dificulta muito essa situação. Então, não passa de um mito. É possível, sim, buscar o seu direito sem que tenha uma represária da empresa. Certo, até porque a empresa fazendo essa pressão, essa ameaça, acaba sofrendo as consequências até mais severas, né, em relação a abertura de outros processos, né, em relação ao que tipo de punições a empresa pode sofrer em relação a isso. Além da abertura de novo processo, o Ministério Público do Trabalho é atuante. O Ministério Público do Trabalho vai intimar a empresa sobre isso. É um caso bem mais difícil de acontecer, porque as empresas, nós advogamos também para a empresa, nós já alertamos, né, quando recebemos a citação, enfim, que a empresa nos procura, nós já explicamos essa situação e as empresas estão bem conscientes disso hoje em dia. Na maioria das empresas estão assessoradas por advogados e a conduta desabonatória pela empresa acarreta, sim, sanções junto ao Ministério Público do Trabalho, novos processos, o que vai gerar uma indenização segunda, que não é interesse da empresa, que já tem lá, anotações junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, a empresa, posso lhe garantir que isso é apenas um mito, que ainda tem um estigma, enfim, mas aos poucos está se diluindo, porque há, inclusive, o princípio da proteção ao trabalhador, né? Uhum. Então, onde as normas são mais favoráveis ao trabalhador, e todos esses princípios aí são favoráveis ao empregado nesse sentido. Sim, isso é muito importante a gente falar também, que tu atua no lado do empresário em si também, mas são obrigações diferentes, digamos assim, né? Eu falo uma linguagem talvez um pouco mais leiga, né? Porque eu não sou da área do direito, né? Mas são assuntos importantes que todos precisam saber. Então, assim, no âmbito do empregador, assim, o que ele precisa tomar de precauções? Então, assim, jurídico, como tu falou, tem uma assessoria, então o que o empresário precisa ter como praxe, assim, nessa relação com o empregado? É quase como se fosse uma medicina preventiva. Tá? Na maioria das empresas, onde há um fluxo maior de empregados, o que a gente faz? A gente vai lá e analisa, caso a caso, dos funcionários que estão lá trabalhando, e vai analisar se o contra-cheque está sendo pago normalmente, se as horas extras estão sendo lançadas no contra-cheque, se há esse estudo ali dentro quanto à questão da insalubridade ou periculosidade. Por quê? Isso vai onerar um valor baixo para o empregador, que vai gastar ali para ajustar apenas a questão contábil ali de seus funcionários, a questão de pagamento, e vai evitar demandas futuras, né? Aquele
aquele mito, e que também é um mito, que o empregado vai entrar na justiça do trabalho e vai ganhar alguma coisa, não existe. Não existe, não é uma verdade. Não tenho certeza. Não tenho certeza. O que acontece? Recebe apenas aquilo que está equivocado, que está errado. Claro que há situações que, enfim, acabam, por exemplo, nós podemos até adentrar isso mais adiante ali, mas há questões do dano moral, assim, porque por assédio moral, enfim, que não tem como ter uma conduta sem que o empregador mantenha o contato com o seu encarregado ali para que ele tenha uma conduta digna com seus pares, né, com seus outros colegas. Mas, enfim, na questão de horas, que é o que a gente mais enfrenta ali, a questão de horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, tudo isso, eu brinco que é como uma medicina preventiva. Se antes tiver desvio de função também se encaixa? Desvio e acúmulo de função se encaixa. Então, esse acontece muito mesmo. O que acontece? A pessoa vai fazer uma função, está designada para trabalhar em determinada função e começa a fazer uma função um pouco mais complexa, além ou conjuntamente da dela, e não sem um novo acordo? Sem um novo acordo do trabalho. Esse novo acordo gera, sim, esse acúmulo de função. Aí fica pesado para o empregador. E às vezes é só um acerto no contra-cheque, ou um ajustezinho ali que vai deixar ele livre, vamos dizer assim, de ter uma reclamatória trabalhista. Quanto ao próprio acúmulo de função, às vezes, a simples anotação no contra-cheque, o ajuste ali já resolve a situação. Então são detalhes aí que o empresário às vezes deixa passar, né, por um descuido ou até por não querer mexer na situação, né, numa questão contratual que acaba abrindo margem para sofrer um dano ali um pouco mais para frente, né? Nesse ponto também o empregador tem a questão do mútuo acordo. Para alteração do contrato de trabalho, as partes têm que estar em acordo, tanto o empregador quanto o empregado. Na maioria dos casos, porque existe o princípio de redutibilidade salarial. Então, na maioria dos casos, como o empregado vai para uma demanda mais complexa, vai fazer algo mais complexo dentro da empresa, precisa desse ajuste com o empregador. Mas, enfim... Não pode ser uma imposição. O empregado, então, ele precisa estar em conformidade com essa nova função, com essa nova atividade. Exatamente isso. As partes têm que estar cientes, de acordo, mas, assim, é simples de resolver, é fácil de fazer e evita uma ação futura. Com certeza. Então, a gente já fala, então, sobre esses tipos de vínculo, né, tudo mais, mas, assim... num primeiro momento, a gente pensando que talvez só se configure pela questão da CLT, né, da formalização com a carteira de trabalho. Mas isso se dá, isso que a gente está falando agora, se dá através enfim, quais tipos de vínculos? Se é só com contratação carteira assinada, CNPJ, como é que funciona? Na verdade, existem várias modalidades de contratação. A de praxe seria CLT normal. Mas, enfim, o cidadão tendo subordinação, pessoalidade, onerosidade, ele vai conseguir comprovar o seu vínculo, seja ele com CLT ou sem CLT. Né? Nós temos aí uma modalidade que está virando de praxe, que é o empregador criar um MEI para o empregado, e esse empregador criando o MEI para o empregado, ele entende que está se eximindo dos direitos de quitar as obrigações trabalhistas, o que não é verdade. Isso é apenas uma maneira de tentar burlar a legislação trabalhista. Então, existem várias modalidades de vínculo. O reconhecimento de vínculo empregatício talvez seja o carro-chefe do escritório hoje na questão do empregado. O que acontece? Trabalhou frio um período, depois foi assinada a carteira. A gente chama de trabalhar frio ali o período que trabalhou sem CTPS. Ou a CTPS se foi anotada de maneira equivocada, está numa função e foi fazer outra. A questão do MEI, que eu expliquei agora há pouco, tem acontecido muito. A questão da terceirização também é utilizada de forma equivocada. Então, as empresas tentam se valer desse ponto e acabam depois sofrendo uma sanção maior. Mas essa contratação por MEI, ela pode ser feita em quais formas, qual tipo de trabalho que se enquadra? Apenas em contratos que são contratos de função diversa. Tá? E pegamos casos, por exemplo, de um salão de beleza que faz determinada coisa, por exemplo, faz apenas serviço de cabelo, e quer fazer um serviço de manicure. Aí sim, a empresa... está formada para um determinado serviço, a manicure vai lá e faz um MEI e vai atender os próprios clientes dela dentro do salão de beleza. Isso não geraria o vínculo. Tá? É claro que não é uma questão de burlar, sim, é uma atividade diferente da que está sendo feita lá, que vai ser feita por uma nova pessoa num contrato de parceria. O importante é fazer um contrato antes, para deixar tudo ajustado. Certo. Não, seguindo aqui então no nosso conteúdo, em relação a essa caracterização do vínculo independente, então da CLT ou seu outro tipo de contratação,
E o que se caracteriza ali em relação aos assédios morais? Consegue trazer alguns exemplos para nós aí? Nós temos vários exemplos hoje de assédio moral. Nós temos a questão que acontece muito, que é a questão do racismo. Tá? Nós pegamos muito isso ainda, por mais que a gente esteja aí em 2024, mas ainda acontece. Nós pegamos muito isso. A empresa responde, porque mesmo sendo um colega contra o outro, a empresa vai responder, porque ela tem que manter um ambiente de trabalho salubre para seus funcionários. Questão do racismo, nós temos muita questão de bater meta, e isso acontece direto. E aí nós temos casos, inclusive, que a pessoa acaba por sofrer doenças psíquicas, tá? E nesse momento a empresa vai sim responder como um acidente de trabalho equiparado. Tá? O assédio moral também existe na questão da forma como o empregador está tratando verbalmente com o empregado. Ou seja, usar palavras muito ríspidas, perseguir a determinado empregado porque não gostou de alguma conduta dele, isso gera um assédio moral. Tá? O assédio moral, hoje, nós dizemos assim, que cada vez vai existir mais, porque hoje em dia o empregado tem muitas ferramentas de como comprovar ele. Além das testemunhas, hoje em dia nós temos casos com gravação ambiental, temos casos de print do WhatsApp, que às vezes o encarregado, enfim, o superior hierárquico do momento foi bem ríspido, ou foi, vamos dizer assim, usar a expressão mal educado, não usou o que necessita ser usado dentro do ambiente de trabalho, que é um ambiente que tem que ser salubre, que tem que ser hábil a todos. Harmônico, então, se caracteriza também essas conversas fora de horário do expediente, por exemplo. Tem um expediente estipulado lá na empresa, essa relação extra-expediente é comum? Cabe ou como funciona? Cabe. A relação, desde que seja dentro do ambiente, nós temos muito isso no intervalo, às vezes acontece a questão dos apelidos, pejorativos, essas coisas. Enquanto a pessoa estiver no ambiente de trabalho, ela tem que ser vigiada, vamos dizer assim, pelo empregador. Tem que ser, tem que haver esse dever de vigilância da empresa para com seus empregados aí, para que o ambiente seja harmônico para todos. É um assunto, pode parecer um pouco denso, né, Dayon? Então a gente vai tentar trazer aqui alguns exemplos do que a comunidade realmente vem sofrendo, vem acontecendo no dia a dia. Então hoje, como tu falou, acontecem muitas situações que a gente não imagina que aconteceria num mundo que a gente entende por civilizado, né, hoje. Então a questão do racismo, preconceitos, assédios, enfim, tudo isso ainda acontece e é muito comum. E os empregadores e empregados também podem saber que tem amparado aí os seus direitos. E tu falou em relação ao vínculo da empresa, então precaver então todas essas questões, amparar o colaborador em diversas situações. E como que funciona então no caso, né? Eu já estou imaginando alguns exemplos em relação a acidentes, por exemplo, no meu horário de intervalo. Saí para o almoço, bati o carro com o carro da empresa ou com o meu próprio, ou estou vindo para o meu trabalho, meu deslocamento, estou vindo de ônibus, a pé, bicicleta, carro, como é que funciona? A empresa também precisa dar o suporte, deve dar o suporte para o empregador nesse caso? Como é que funciona? No acidente de percurso, ele se equipara a um acidente de trabalho típico. O que acontece no acidente de percurso? O deslocamento do funcionário até a empresa já considera como se ele estivesse chegando, como se ele estivesse disponível ao empregador. No momento que você está disponível ao empregador, o empregador responde por todos os danos lhe causados. Tá? E aqui, para exemplificar, a gente tem como acidente de trabalho apenas o acidente de trabalho típico, aquele, sei lá, a questão do amputamento. Nós temos casos de amputamento de membro dentro da empresa. Houve um amputamento do membro. Uma máquina lá na empresa? Uma máquina, muito pessoal que trabalha com peso, enfim, aí trabalha com facas, esse tipo de instrumento, serra, e tem um amputamento de determinado membro. Esse é um acidente de trabalho típico. O que acontece no acidente de trabalho típico? É emitido LTCAT, e é mais fácil do advogado comprovar esse dano do empregador, ao empregado, desculpa. E a partir desse ponto, ele se quer toda a reparação, inclusive com pensão vitalícia, no caso de perda da capacidade laboral ou redução da capacidade laboral, que difere-se do valor que ele vai receber do INSS, sim, é um valor que a empresa tem que pagar, segundo a jurisprudência gaúcha, até os 76 anos de idade, hoje, que é a expectativa de vida do gaúcho, difere-se desses, tanto na perda parcial, como na perda do membro, por exemplo, como na pensão vitalícia no caso de morte, por exemplo, no acidente com morte. E o que tem acontecido muito hoje? Casos de acidente equiparado. Depressão, por exemplo, para bater metas, isso acontece muito. Hoje tem
pessoal tenha muita pressão para bater meta, enfim. Então a depressão, enfim, todas as doenças que decorrem, uma alerta, né, o funcionário que usa muito computador, passa muito tempo digitando, é normal nós termos lesão de LER. Aí basta lesão por esforço repetitivo. Esforço repetitivo. Isso. Quem trabalha nesse tipo de ambiente, vamos lá, pegar alguém que trabalha 24 horas por dia e dirigindo aí, caminhoneiro, algo do gênero aí, é normal nós termos lesão de LER, o punho, o ombro, e claro, precisa da juização judicial para ter uma perícia e a perícia vai comprovar isso, mas é um acidente equiparado. Sim, mas tu comentou do caminhoneiro, né? Tem familiares aí que rodam Brasil afora, América Latina, estão pro Chile, São Paulo, né? Então, na Bahia tem um monte de familiares lá que foram embora buscar a vida lá para cima, né? E tem essa profissão. Então, e é muitas coisas que eu desconheço, né? Na questão dos seus direitos, dos seus deveres, porque, enfim, pega o caminhão, hoje tem aquela pausa, né? Que tu tem que programar, obviamente, isso é uma coisa que é mais evidente para nós, então ele pode dirigir 8 horas, assim como expediente normal, né? Ou como é que funciona essa questão, e se existe possibilidade de hora extra para o caminhoneiro, como é que é tratada essa questão? Nós temos muitas ações de caminhoneiro, tanto advogamos para empresas de transporte como para os próprios motoristas, mas o que acontece? Existe muito a questão da hora extra no caminhoneiro. O caminhoneiro tem uma legislação específica. Hoje ele tem direito a horas em esperas, a hora extra, ressarcimento por uso de telefone, diária. O caminhoneiro hoje tem uma gama de direitos que ele compreendeu com sua lei própria, que torna uma das ações mais corriqueiras hoje que existem no direito do trabalho. Tanto a ação para requerer horas, como para querer ressarcimento por uso de telefone próprio, enfim, para requerer até os determinados adicionais. Tem uma legislação específica. Isso. E essa legislação, na verdade, se não cumprida à risca, e hoje é assim o que a gente aconselha nas empresas que a gente advoga para a empresa, que você cumpra à risca, inclusive os intervalos que são necessários, porque com o advento do rastreador no caminhão fica muito fácil de perceber os horários em que o caminhoneiro estava deslocando ou não. E é normal o atraso para entrega, esse tipo de coisa, mantém os horários diferenciados para o caminhoneiro. Então a legislação específica, sendo para o caminhoneiro, demonstrou muito trouxe mais direitos, vamos dizer assim, esclareceu toda essa celeuma, mas acabou criando vamos dizer assim, um campo de ações novo. E os direitos deles são bem vastos. Sim, e ainda falta chegar a informação, né? Falta chegar a informação para eles, né? Com certeza, porque hoje nós temos, o Brasil é movido pelos caminhoneiros, né? O Brasil, quando para os caminhoneiros, para o Brasil. Mas a informação chega pouco, talvez, a eles, mas hoje já chega até muito mais, acho muito por causa da internet, enfim. E as próprias empresas estão tomando cautela para tentar ajustar toda a questão do horário do caminhoneiro. Legal, então, e o intuito desse episódio também é chegar a informação para todas as pessoas, né? Então você que tem um familiar aí no caminhoneiro, então qualquer função, né? Então os direitos e os deveres precisam chegar até você, e nós aqui estamos permeando aqui brevemente, são assuntos realmente muito importantes, né? Mas muito complexos, vamos dizer assim, né? Muito extensos, né? Claro. Muito densos, a gente não conseguiria falar sobre tudo detalhadamente num episódio, né? Curto como esse, de aproximadamente 1 hora. Então nós vamos aqui dando algumas instruções aqui para a pessoa realmente ela procurar, ela tomar iniciativas. Então se ela acha que a contratação dela está errada, tem alguns errinhos, procure um advogado. Se o empregador acha que talvez não esteja em conformidade com a situação que está sofrendo ali na sua empresa, com o seu empregado, seu sócio, né, também. Sim. Então procure um advogado e entenda os seus direitos. Acho que esse é o intuito deste episódio, é buscar esse despertamento, informação, obviamente, mas que você busque e tome iniciativas para resolver todos os problemas e se precaver futuramente com possíveis danos, né, Daniel? Com certeza. A questão, existem vários nichos, vamos dizer assim, que ainda estão sendo regulamentados por lei própria, e a grande dúvida nas empresas e tanto para o empregador chega nesses nichos, né? Aí pega hoje para os municípios, onde eu advogo para municípios, a questão dos agentes de saúde, que são CLT. A questão dos agentes de saúde hoje, eles têm direito a piso, eles têm direito à insalubridade, eles têm direito a várias outras, uma gama de direitos, e muitas vezes não é compreendido pelo empregador,
até porque trabalham em um município, enfim, como na maioria dos funcionários no município são estatutários, e eles são, se a maioria deles é CLT, não em todos os municípios, mas em alguns municípios. O agente concursado ou contratação? Como... Na verdade, todo agente de saúde ele fez uma seleção pública ou um concurso público, mesmo sendo seletista. Uhum. Ele tem uma estabilidade, com o advento da Lei 51 de 2006, ele ganhou essa estabilidade também. Então é um outro nicho que dá muita dúvida para as prefeituras, enfim, conforme a contratação, conforme eles têm também, a demissão deles é muito mais, a dispensa deles é muito mais complexa, até porque eles têm essa estabilidade, então é só por justa causa, enfim, ou falta grave. Tá, então eu não consigo medir, por exemplo, a produtividade de um... Até conseguiria medir a probabilidade, porque eles têm que pagar, eles têm que cumprir determinada meta como todo trabalhador. Uhum. Mas não seria um caso de demissão, assim, seria que ser uma falta grave mesmo. Eles estão muito mais amparados, então, em relação a uma discórdia entre o colaborador, sei lá, um conflito ali entre um colaborador e seu superior, não é um motivo suficiente para demissão? Ou será que... Com certeza não, até porque nesse tipo de caso nós temos muita questão política, né? Determinado agente comunitário de saúde, vamos lá, vou usar uma expressão mais comum aqui, puxa para determinado lado, troca a chapa, troca, depois entra o outro. Demite todo mundo. Por isso essas garantias deles aí, mas merecidas, até pelo trabalho que prestam. Com certeza. Consegue citar alguns exemplos para nós aí de casos que tu já atuou nessa área aí, de agentes públicos? A grande celeuma, e hoje até estão trocando um pouco aqui para a questão de agentes públicos, hoje também há um detalhe da aposentadoria especial. Servidor que trabalhou efetivo aí junto à sua prefeitura, com 25 anos aí recebendo insalubridade, ou que mesmo que trabalhou sem receber insalubridade, mas em uma atividade considerada insalubre, e o município não tem uma legislação própria, o que acontece na maioria dos municípios pequenos aqui da nossa região, e do estado, enfim, ele tem direito à aposentadoria especial. Ou seja, trabalhando 25 anos de maneira insalubre, periculosa, ele consegue se aposentar, mesmo que o regime próprio do município diga que o necessário seriam 30 anos ou 35, dependendo do caso, dependendo do regime. O regime. Então 25 se aposenta. 25 se aposenta, trabalham em regime insalubre. Tá. E assim, tem alguma relação que se difere do agente de saúde e o agente público? É parecido? O agente de saúde, na verdade, ele é um empregado público, né? Porque ele tem a CLT, ele tem todas as garantias, as vantagens, que hoje ser CLT é a vantagem, ser estatutário, mas tem também as garantias de emprego do estatutário. Então ele está ali num mundo perfeito ali para trabalhar tranquilamente no seu município, exercer sua função, tendo salvaguardado todos os seus direitos aí e deveres. Maravilha, muito interessante. Eu quero falar nesse episódio sobre os nossos patrocinadores aqui mais uma vez, eles que mantêm então esse episódio em pé por tanto tempo, começando com o Dayon Fener, então, que está hoje esclarecendo para todas as pessoas, né, no sentido geral, para toda a comunidade, empregadores e empregados, sobre seus direitos e deveres e também alguns mitos, né, que também a gente está esclarecendo aqui para vocês. Então, se você despertou por alguma situação no seu dia a dia que você precise ao menos de uma informação a mais, né, então procure um advogado especializado na área do direito do trabalho. Nós estaremos na FenaSoja 2024 com a cobertura de uma programação com entrevistas, acesso ao camarim, acesso à comunidade, aos pavilhões. Nós vamos fazer o podcast oficial da FenaSoja, sabia, Dayon? E vamos fazer uma cobertura lá bem interessante. Obviamente que tentaremos o acesso aos camarins, que vão ter grandes shows. Vai ter Raça Negra, Júlia Rafaela, show de bandas lá com Rainha Musical Samarino. Me ajuda aí a terceira banda? Daqui a pouco vem. Samarino, Corpo e Alma. Então são essas três bandas aí no show de bandas no dia 23. Bruno e Marrone também vão estar na FenaSoja. Qual que é o teu estilo musical preferido? Gostamos do sertanejo, né? Sertanejo. Bruno, esse que nós vamos ter aqui, né? Tem que 25 de maio, Bruno e Marrone na FenaSoja, nós estaremos lá. Então, fazendo toda essa cobertura e interação, vocês vão ver muito conteúdo aí da FenaSoja aqui no canal do 10+, no YouTube, no Instagram e também no canal oficial do YouTube da FenaSoja, assim como talvez você já tenha visto no ano passado, 2023, os conteúdos da FenaMilho aqui em Santo Ângelo, e agora nós estaremos na FenaSoja. Wizard Idiomas, então o inglês, ele não é mais aquele diferencial competitivo, é um pré-requisito, então é muito importante
nós estudarmos um novo idioma. Eu estou estudando, estou no caminho aí dessa fluência, que um dia, com certeza, quero chegar lá. E a Wizard está me ajudando bastante para isso. Então, materiais exclusivos, praticidade, salas de aula, estrutura. Então, uma escola completa para poder lhe atender para qualquer necessidade, para uma satisfação pessoal e também na área de trabalho. Sulnet, a sua vida é online, tudo acontece online. Essa informação chega para você através da Sulnet, e é por isso que nós estamos também com essa sequência de episódios. E na FenaSoja nós estaremos com a Sulnet, lá que a Sulnet também é patrocinador oficial da FenaSoja. E por último, e não menos importante, obviamente a Oral Unique, que são nossos parceiraços aí, parceiros novos, então desde o mês passado estão conosco aqui nesse episódio, no podcast também, no meu perfil. E a Oral Unique, especializada em vários procedimentos, então a gente não precisa sair do consultório para fazer tudo que precisa. Então tem abrangência em todas as áreas da odontologia. Então muito obrigado a todos os parceiros da Oral Unique. Então seguindo por aqui, Daion, a gente já encaminhando para o nosso final, já indo para o fechamento desse episódio, parabenizando mais uma vez a todos os trabalhadores, né, seus empresários, empregados também, porque hoje é um dia de celebração, mas também de acesso à informação. Tu quer trazer para a gente um caso específico, algum exemplo de processo que você tenha defendido, que possa gerar uma curiosidade para as pessoas, né, ou até uma surpresa em relação a situações simples do dia a dia que talvez muitas pessoas enfrentam e não têm esse conhecimento, que pode entrar com processo, que pode precaver os seus direitos? Principalmente, William, a questão dos assédios, enfim, porque existe no direito do trabalho a questão da inversão do ônus da prova. Às vezes o funcionário não quer buscar o direito, enfim, porque não conseguiu produzir uma prova consistente, mas enfim, no direito do trabalho rege-se a questão do artigo 818, ou da CLT, onde define que a inversão do ônus da prova sempre será em favor do trabalhador. Tá? Então, às vezes, não conseguiu a prova cabal daquele determinado ato, daquele determinado fato, isso falando no direito do trabalho em geral. Mas o empregador é que vai ter que produzir a prova contrária da questão do que o empregado está trazendo para ele. Claro, que rege-se no princípio da proteção ao trabalhador, inclusive, a questão que na dúvida é para o empregado, porque ele é parte suficiente dessa relação, ele não detém todos os documentos, ele não tem acesso a tudo que for necessário, por exemplo, a câmeras, e muitas vezes é difícil conseguir testemunha, enfim, em casos práticos que acontecem diretamente nesse ponto, nós conseguimos inverter o ônus da prova e com isso fazer com que o empregado logre êxito na demanda, porque às vezes a empresa não se precaveu o suficiente de produzir essa prova contrária. Por isso que nós temos como muito importante isso. E a questão da primazia da realidade, né? Porque muitas vezes o contrato de trabalho está sendo feito de determinada forma. Por exemplo, às vezes o cidadão está fazendo uma questão muito mais complexa do que realmente faz, mas esse é o que vai valer para ele, é o contrato que ele está fazendo, devido com base no princípio da primazia da realidade. O que está no papel. O que vale é o que ele está fazendo, sobressai sobre o papel. Então, por isso que muitas vezes, muitas ações são feitas nesse sentido, porque tem todo esse embasamento, todo esse dever legal aí favorável ao empregado nesse ponto. E a empresa deve se precaver para sempre colocar, ajustar o empregado com a necessidade e com a efetiva função que ele está fazendo. A questão de casos práticos, nós temos pegado muito ultimamente, é a questão da depressão culminada pela necessidade de bater metas. Depressão, enfim, das doenças psíquicas. É o que tem acontecido com mais frequência agora. Tem acontecido muito, não tinha isso há um tempo atrás, e nos últimos anos tem muito. Nós tínhamos dificuldade, inclusive, na perícia ser favorável, e de 2, 3 anos para cá, porque é submetida a uma perícia judicial para ver se há uma concausa, né, se há um nexo causal entre a doença ou se ela é degenerativa. Mas de um tempo para cá, quase que quadriplicou, enfim, o número de ações. E todas elas têm sido, não vou dizer que todas favoráveis, mas a grande maioria delas favoráveis nesse sentido. De que há uma concausa, que há um nexo de causalidade entre a depressão, enfim, a doença psíquica e a relação no ambiente de trabalho. Tem algum ambiente mais específico que proporcione isso, ou que tem chegado mais? Os corporativos,
bancários, né, mão de obra? Temos banco, determinadas, onde tiver que bater meta, há essa pressão. Tem o banco, empresas de alimentos, empresas de vendas, onde há o deslocamento também, e há aquela questão do deslocamento, enfim, a pressão para cumprir horário, inclusive para chegar, para fazer entrega. Em todos esses âmbitos aí é possível fazer essa produção de prova e conseguir, através de uma perícia judicial, aí, além da pensão vitalícia em caso de incapacidade, o dano reparativo, né, o dano moral. Interessante. Então, Dayon, fiquei muito feliz de ter você no episódio conosco hoje aqui. Abro, caso você queira trazer a sua mensagem final aí para o trabalhador. E fica nosso abraço a todos os que estão assistindo até o final. Tu quer deixar a tua última mensagem? Deixar um abraço para ti, obrigado pelo convite aí, deixar um abraço para todos os trabalhadores, né, tanto da classe dos empregados como dos empregadores, e dizer que tem um ótimo dia primeiro aí, que tenham uma relação de trabalho tranquila e sempre estaremos à disposição, se for o caso. Beleza, maravilha. Estamos já para quem está assistindo no dia da transmissão, dia 1º de maio, 5º mês do ano, está passando voando novamente, né? 2023 passou rapidinho, 2024 também, estamos quase na metade do ano. Então, gente, não precisa a gente seguir vivendo no modo automático. Procure os seus direitos, procure informação, que você tem muito acesso. Então, aqui no Grupo 10+, nós somos hoje um grupo de comunicação e desenvolvimento que atua nessas duas áreas, comunicar e desenvolver através de algumas áreas de negócio. 10+ eventos, 10+ podcast, né, programas online e também assessoria de marketing. Então essa é a nova área, o nosso novo filho aí do 10+, de fevereiro para cá. Então acesse os nossos perfis, acesse o Instagram e saiba de tudo que está acontecendo, de todas as novidades e todas os nossos conteúdos que a gente vem trazendo no dia a dia de informação também a todas as pessoas. Beleza, gente? Um abraço a toda a equipe que está aqui sempre presente conosco. Elton, Marcos Espíndola Fotografias, hoje aí o Gustavo também está presente no cenário e nos bastidores, Pedrão, Marco também, toda da equipe do 10+. Então um abraço a todos que nos dão sempre o suporte para seguir trabalhando aí com eventos, com assessoria, com os programas online, e vamos fazendo tudo de forma simultânea ainda. Dayon, muito obrigado. Feliz dia do trabalho para você e toda a sua família, e até o próximo, se Deus quiser.